Maiores desastres de engenharia. Parte 2. Recentemente falamos sobre o vazamento de petróleo no Golfo do México. Se você não assistiu, eu irei deixar como sugestão no final desse vídeo. Hoje iremos falar sobre o colapso da ponte de Tacoma Narrows. Em 1940, a ponte Tacoma Narrows na costa noroeste dos Estados Unidos foi considerada um dos maiores desastres de engenharia da história. A ponte colapsou devido às oscilações excessivas no sentido do vento e às vibrações que eram geradas por elas. Este acontecimento foi um dos primeiros casos em que a resposta dinâmica ao vento foi estudada e compreendida. A ponte foi projetada como uma dobradiça de um único vão, e suas vibrações foram causadas por um fenômeno conhecido como efeitos de giros. Estes efeitos são criados quando o vento cria um gradiente de pressão ao longo da estrutura, resultando em forças que a empurram em um lado e empurram o outro para baixo. A resposta dinâmica desta estrutura a estas forças foi o que levou ao seu colapso. A ponte tinha apenas 4 meses quando começou a se mover violentamente em um vento de 40 milhas por hora, 64 km por hora. O movimento de balanço aumentou até que a ponte finalmente se partiu e caiu no rio Tacoma Narrows. O colapso da ponte de Tacoma Narrows foi o primeiro caso conhecido de colapso de estrutura causado por vibrações mecânicas em larga escala. Os engenheiros que construíram a ponte não previram o tipo de vibração que ocorreu, que foi posteriormente identificado como efeito torsional. Isso aconteceu porque as vigas da ponte eram muito estreitas para resistir ao efeito torsional causado pelo vento. Os cientistas descobriram que o efeito torsional era o resultado da interação entre o vento e a estrutura da ponte. O movimento giratório da ponte foi causado pelo vento, que aplicou forças de torção nas vigas da ponte, que eram muito estreitas para suportar esse tipo de força. O movimento giratório da ponte foi agravado pela sua própria massa, que amplificou as forças de torção. Depois do colapso da ponte de Tacoma Narrows, os engenheiros começaram a tomar medidas para evitar que esse tipo de colapso acontecesse novamente. Eles usaram vigas mais largas e formas aerodinâmicas para resistir às forças do vento, e também desenvolveram melhores métodos de modelagem de vento para prever o efeito torsional. Essas medidas ajudaram a garantir que os colapsos devido a vibrações mecânicas não se repetissem. Se gostou do conteúdo, curta esse vídeo para o YouTube te recomendar mais conteúdos como esse.